Sejam bem-vindos, então, à aula 10. Gente do céu, muita coisa de geometria, né? É muita coisa. Então, essa aula nós vamos falar sobre geometria espacial. Diferente da geometria plana, que ela só está em um plano que tem duas dimensões, aqui ela vai ser a geometria espacial que vai ser em 3D, três dimensões. Então, se você quiser colocar no seu caderno, faz a anotação, tá bom? Geometria plana 2D, duas dimensões, comprimento e largura. Geometria espacial ela tem três dimensões: comprimento, largura e altura. Tá? Então, o que vai acontecer? Basicamente é isso. São objetos que ela vai estar em 3D. Eu consigo pegar, porque ela também tem altura, tá bom? Então, aí o que acontece? Ela pode ser dividida em poliedros e não poliedros. Vamos para os não poliedros. Os não poliedros aqui, eles são arredondados, então ele pode ser chamado de corpo redondo, tá bom? Então, quais são eles? Quais são eles? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui eu não utilizei, eu vou utilizar essa ferramenta aqui. Então, vamos lá. Primeiro, já está falando, são corpos arredondados. Então, o primeiro que a gente tem é o que? É a esfera. Professora, é a mesma coisa que a bola? Sim, é a mesma coisa que a bola. Só que não é que não tem nada a ver. Então, círculo, vamos lembrar da outra aula, círculo é só redondinho, circunferência é ele todo preenchido, esse aqui é a esfera, que é a bola, tá bom? Depois a gente tem um cone, que é a mesma coisa que chapéuzinho de aniversário, aqueles cone para tomar sorvete, né? E tem o cilindro que é como se fosse a lata de leite ninho, tá bom? Então, esses aqui são o que? São os corpos redondos. E aí, então, agora nós vamos para os poliedros. Olha lá, os poliedros é a junção dos polígonos. Tá vendo que é uma sequência de aula? A gente está na aula 10. Então, se você não assistiu as anteriores, sinto muito, você vai precisar assistir. Então, o que acontece? Os poliedros, eu tenho os polígonos, que ele está em 2D. Se eu junto eles, ele vai formar esse 3D, tá bom? Que ele é em 3D. Aí, os poliedros, eles podem ser irregulares ou regulares. Os irregulares, eles são o quê? Que eles não têm todas as mesmas formas. Gente, aqui assim, a gente poderia fazer de jujuba, eu poderia mostrar com os acrílicos, enfim. Lá na escola tem algumas coisas, então eu vou ver se eu consigo gravar uma aula somente com aqueles acrílicos para poder mostrar para vocês, para poder ficar mais fácil, tá bom? Então, o que acontece? O prisma, vou falar primeiro da pirâmide. A pirâmide, o que acontece? Vamos pensar lá na pirâmide do Egito. Imagina lá a pirâmide do Egito. Não é possível que você não saiba que seja, pelo amor de Deus. Se você não sabe, vai lá pesquisar. Então, a base dela é 4, né? 4. Então, todas as arestas dela, ela vai para a mesma ponta. Professora, pelo amor de Deus, o que é aresta? Então, o que acontece? Quando a gente tem os polígonos, deixa eu fazer um quadrinho branco para nós aqui. Quando a gente tem os polígonos, eles têm alguns nomes. Vamos aqui por parte, ó. Vamos fazer um retângulo. Então, quais são os nomes? Esse daqui é o vértice, que é esses cantinhos. Então, esses daqui são os lados. Quando eu tenho de um vértice até o outro oposto, eu tenho a diagonal, certinho? Agora, então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um cubo. Vou fazer um cubo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Gente, tem uma sacada muito legal para quem não é muito bom em desenho, tá? Deixa eu fazer um pouquinho mais fininho aqui. Olha só que legal esse cubo. Você faz um quadradinho. Aí depois você vem aqui no centro, você faz outro quadradinho. Aí o que você faz, ó? Olha que massa. Você junta essas pontas aqui, ó, pronto. Ai, gente, que top, né? Aí formou esse cubo. Ele tem um nome científico que já a gente vai chegar lá, tá bom? Então, o que acontece? Olha só. Essas pontinhas aqui, ó, quando elas se... Opa, deixa eu mudar aqui que eu não mudei. Essas pontinhas aqui, quando elas são emendadas, elas ainda continuam se chamando vértice, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, esse verdinho, ele é chamado de vértice. Combinado? Vértice, tá bom? Aí, o que acontece? Quando a gente é o polígono, a gente chega lado, mas agora ele não vai ser mais lado. Agora ele vai ser chamado de
aresta. Então, agora esse aqui ele vai ser chamado de aresta, certinho? E ainda tem uma outra coisa que é o quê? Que ele é a face. A face é assim, ó. Quando a gente pega um cubo, é como se fosse o rosto dele. Eu já tá falando, a face. É o que a gente está conseguindo ver ali. Então, eu vou tentar pintar aqui, ó. Ai, deixa eu colocar ele mais grossinho, né? Então, ó, a gente está tentando pintar. Então, isso daqui vai ser o quê? Passou em cima ali. Então, esse daqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser a face. Então, são esses elementos aqui, que esses elementos são dos poliedros, tá bom? Então, o vértice aqui é os cantinhos, certo? Então, o lado agora ele passa a ser chamado de aresta. E é o que a gente está vendo ali, então ele vai ser chamado de face. Professora, mas por que está falando sobre isso daqui? Para você ver a diferença entre prismas e pirâmide. A pirâmide, o que vai acontecer? As arestas, igual lá que eu estava falando da pirâmide do Egito, as arestas elas se convergem, elas vão para o mesmo ponto. Ou seja, elas têm um ponto em comum, ela tem um bico. E aí, se você imaginar ela, você não consegue virar ela para baixo, ela não vai parar. Por quê? Porque ela só tem um biquinho ali, tá? Então, imagina assim, ela tá desse jeito, ó. Se ela fica desse jeito, tudo bem. Mas se eu vir aqui, ela não para em pé. Diferente dos prismas. Os prismas, eles começam e terminam. Então, vamos ver a diferença aqui na prática, o que eu estou falando. Esses de cima são pirâmides, os de baixo são os prismas. A diferença muito básica para a gente analisar são o que? Olha, as pirâmides, elas têm todos os mesmos pontos. Então, quer dizer o quê? Que as arestas se convergem, elas foram todas para o mesmo ponto. É isso que eu estava tentando explicar para vocês, ó. Todas para o mesmo ponto, certo? Aí, o que acontece? Olha o nome. Pirâmide triangular, a base dele é um triângulo, quadrangular é um quadrado, pentagonal 5 e depois 6, beleza? Agora, o que acontece? Olhando aqui de baixo, aqui em cima ele tem uma base triangular e lá embaixo também tem uma base triangular, tá vendo? Então, a aresta, ela começou e terminou aqui, lá no fundinho, lá no fundinho aqui, e essa daqui também. Ou seja, se ela começou um triângulo aqui, ela também termina um triângulo aqui. Então, os 4 de cima são pirâmides e os 4 de baixo são prismas. E a base também continua sendo a mesma. Triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar então sobre poliedros platônicos, tá? Então, até mais, gente. Beijo. Tchau.